Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, ouvinte internauta, chegamos agora para alegrar a sua manhã com boas notícias na área da Previdência Social. Comigo e com o professor Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenô, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para responder a todos os nossos ouvintes sobre as dúvidas sobre Previdência Social. Então vamos lá, porque o Antônio em Pentecoste já nos mandou pergunta, mas antes do Antônio tem também Denir em Pentecoste. Ele diz o seguinte: sou viúvo e com um filho que recebe BPC. Fui atrás da pensão e deu tudo certo, mas na hora, professor Paulo Bacelar, mandaram eu escolher uma ou outro benefício e escolhi o BPC. Tenho direito ainda à pensão? É certo isso? O que posso fazer? Ele fez a melhor escolha, professor Paulo Bacelar? Luzenô, depende muito, porque o valor da aposentadoria, da pensão, sendo um salário mínimo e um BPC sendo um salário mínimo, não tem diferença se você olhar. Mas a pensão por morte, para o cônjuge, tem um tempo, né? Se a pensão foi concedida depois de 2015, ela tem um tempo para ser concedida, ela tem um tempo que ele vai receber, então ele vai ter uma idade mínima para essa pensão por morte, para óbitos a partir de 2015, né? E ele vai poder perder essa pensão quando chegar nessa idade limite. Então, dependendo muito da idade dele, quando ele teve o benefício. Então, um BPC, ele pode ser para sempre, né? Pode ser uma coisa mais vitalícia. E a pensão, nesse caso, do cônjuge, tem um tempo mínimo para ele ter direito à pensão. Somente tem direito à vitaliciedade na pensão por morte para quem tem mais de 45 anos de idade na data do óbito, né? Então, ele teria que ver qual é o BPC que ele tem, se é o deficiente, se é o idoso, qual é a idade que ele teve no óbito, tudo isso precisaria analisar. Ele não diz qual é a idade, mas, professor Paulo Bacelar, no caso, se tiver na faixa dos 50 anos de idade, vale a pena o Denir, como beneficiário do BPC, receber, no caso, o filho dele que recebe BPC, mas no caso dele, vale a pena contribuir para, quando chegar aos 60 anos de idade, 65 anos de idade, garantir uma aposentadoria? Sim, com certeza, acredito que sim, porque a Previdência, você tem outros benefícios, né? Tem o auxílio-doença, tem a aposentadoria por invalidez. Então, enquanto ele chega na idade, ele fica assegurado da Previdência Social para todos os eventos que acontecer com ele. Vamos continuar na região do Vale do Curu, também em Pentecoste. Antônio, quem tem epilepsia pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Administrativamente, os médicos entendem que a epilepsia é tratável, então ele não dá direito à aposentadoria somente pelo fato de ser epiléptico, mas vai depender muito da atividade dele. Por exemplo, um motorista de ônibus, ele pode ter uma epilepsia dirigindo um ônibus, então ele pode se afastar daquela atividade ou não ter mais como trabalhar e ser aposentado, mas depende muito da atividade. Vamos continuar na região do Vale do Curu, em Tejuçuó, que está Maria Aparecida. Eu tenho BPC e gostaria de saber como fazer para eu me aposentar como agricultora. Nesse caso, diz que não paga o INSS e quantos anos que tenho que cooperar de forma facultativa para a aposentadoria? Olha, ela teria que ter 15 anos contribuindo como facultativa para ter direito à aposentadoria aos 62 anos de idade. Agora, usando assim, a pessoa que tem o BPC, ela não está trabalhando, ela não exerce nenhuma atividade remunerada, então também não está na atividade rural. Então, a pessoa que tem o BPC não pode se aposentar como agricultora.
Adailson está em Fortaleza. O que faço para não perder a qualidade de segurado até arrumar um novo emprego? Nesse caso, professor Paulo Bacelar, o segurado, a segurada tem quanto tempo para continuar na condição de vinculado ao INSS quando perde o emprego? Olha, Eusano, uma pergunta interessante, né? Uma preocupação do segurado de se manter como segurado da Previdência, né? Então, isso é uma preocupação que todos deveriam ter quando deixam de trabalhar. Dependendo muito da atividade não, do tempo de contribuição que a pessoa tem, o empregado, ele deixa de ser segurado com 24 meses, se ele não tem, se ele tem mais de 10 anos de contribuição, ele tem 24 meses da data da demissão para frente, 24 meses. Se ele receber o seguro-desemprego, ele tem mais 12 meses, então ele pode ficar até 36 meses como segurado da Previdência, ou seja, 3 anos. Se ele tem menos de 10 anos de contribuição, aí ele vai ter 12 meses como segurado, e se ele receber o seguro-desemprego, ele tem mais 12 meses, ou seja, 24 meses como segurado da Previdência. Passando desse período, ele deixa de ser segurado da Previdência. O que é que faz para não perder a qualidade de segurado? Pelo menos, com esse período de 24 meses, se ele receber o seguro, ele vai pagar como segurado facultativo até arranjar um novo emprego, no Código 1473, que é o de 11% do salário mínimo. Então, ele vai pagar como facultativo e vai se manter como segurado. Se ele vai pagar todo mês, se ele quer manter a qualidade de segurado, bastaria que ele pagasse uma como facultativa a cada 6 meses, depois desse prazo de 24 meses depois da demissão. Adailson, espero que essas explicações do professor Paulo Bacelar tenham contemplado para você manter essa condição de segurado. São informações técnicas, seguras, que você deve segui-las para não perder esse vínculo com o INSS. O bom nessa resposta é que as considerações feitas pelo professor Paulo Bacelar são úteis para muita gente, tanto no Ceará quanto no Brasil inteiro. Miriam está em Aracoiaba. Minha pergunta é a seguinte: trabalhei por 2 anos de carteira assinada em um supermercado, descobri que estava grávida e recebi a licença maternidade normal, tudo certo. Mas agora que terminou, eu não gostaria de perder a minha qualidade segurada e estou desempregada. Como posso fazer se não tenho condições de contribuir todos os meses? Miriam, o professor Paulo Bacelar já deu a resposta, mas vai reafirmar nessa situação que é diferente em relação a outros contribuintes do INSS, porque ela teve esse período da licença maternidade. Esse período também conta, professor Paulo Bacelar, para esse intertício de quem está desempregado ficar na condição de segurado, segurada? Sim, se ela receber o salário maternidade é considerado como tempo de contribuição. Então, depois do 4º mês, depois do parto, o benefício é cessado. Então, mesmo que ela receba esse benefício atrasado, ela vai receber 4 meses da data do parto para frente. Então, desses 4 meses, depois do fim dos 4 meses, ela tem 12 meses mantendo qualidade de segurado. Se ela não está mais empregada, né? Se ela recebeu somente o salário maternidade. Então, ela vai ter 12 meses da data a partir do 4º mês do parto, e ela vai voltar a contribuir como segurada facultativa. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas é muito importante que você arranje, consiga, porque deixar de ser segurada é um prejuízo muito grande. Então, ela volta a contribuir pelo menos uma contribuição a cada 6 meses, ela pode fazer, para não deixar de ser segurada naquele Código 1473, o Código de Segurada Facultativa. Mais uma dúvida que chega aqui, Erlos, em Independência. Tenho 25 anos de contribuição e 43 anos de idade. Sempre trabalhei e trabalho com periculosidade. Já posso me aposentar ou ainda está cedo demais, professor Paulo Bacelar? Apenas 43 anos de idade. Mas já há um tempão aí, 25 anos de atividades, inclusive com esse aspecto da periculosidade. Mas a reforma da Previdência foi cruel para essas pessoas, porque a pessoa se aposentava com 25 anos, independentemente da idade, e agora precisa ter 60 anos de idade. Tanto o homem quanto a mulher precisa ter 60 anos de idade para ter aposentadoria especial. Adriano em Umirim mandou a pergunta pelo nosso WhatsApp 085
992734353. Eu tenho algum direito de ganhar um benefício? Faz 3 anos que tenho ansiedade, tomo remédio controlado, não consigo trabalhar, nem para ir buscar o remédio não consigo, que passo mal. Vai a minha mulher buscar esse remédio. E aí, professor Paulo Bacelar, qual é a recomendação para o Adriano que se encontra em Umirim? Olha, Luciano, ele deve entrar com pedido de auxílio-doença, né? Sempre com um laudo médico, o laudo que ele vai ter que ir ao médico pedir para poder mostrar a sua condição de saúde, se ele está incapacitado ou não para o trabalho. É isso que vai dar direito a ele ter um benefício. Aqui tem uma pergunta que está assinada como Maurílio, em Fortaleza, mas ao final nós temos outra identificação. Vamos fazer o seguinte: minha mãe é aposentada do estado e do município. Ela contribuiu com o INSS e, como demonstram os dados do INSS, faltam 2 anos e 1 mês para se aposentar pela Previdência Social, pelo Regime Geral de Previdência Social. Pergunta: ela consegue mais essa aposentadoria se pagar esses 2 anos e 1 mês? Com certeza, Luciano. Se ela não utilizou nenhum período do INSS, né, não averbou nenhum período do INSS para o estado ou para o município, se todo o período do INSS está intacto, ela tem direito à aposentadoria quando chegar aos 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ela já tem 66, então só basta que tenha os 15 anos de contribuição exclusivamente pelo INSS, sem ter levado esse tempo para nenhum órgão público. Chega mais uma mensagem, você que se encontra em qualquer parte do Brasil e tem insegurança e dúvidas sobre os benefícios da Previdência Social, pode nos mandar o seu recado. Aqui a gente faz questão de responder e explicar. A linha direta é o 085-99273-4353. Só faltou o sinal ali que o Marcos Sulan sempre coloca, mas está perdoado porque foi um atrás do outro. Raimundo Nonato, em Canindé. Tenho 65 anos de idade, desde 2001 sou funcionário da Prefeitura de Canindé. Vendo a reforma da Previdência do município, vi que no artigo 30 fala que com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição, poderia me aposentar. Mas nesse artigo, professor Paulo Bacelar, não fala em salário e outros artigos fazem abordagem em 60 anos e 35 anos de contribuição com salário atual, ou seja, total. Eu queria saber... Aí vem a pergunta do Raimundo Nonato em Canindé. Se eu pedir minha aposentadoria pelo artigo 30, meu salário vai ser o atual? Não, Zenor. Para ter direito ao salário integral, precisa ter um pedágio. Por isso que ele viu lá no artigo que tinha que ter 35 anos de contribuição. Esse é o pedágio. Ele, para ter direito à aposentadoria, nessas condições do artigo 30, ele vai ser considerada a média de contribuições de todo o período contributivo desde julho de 94. Vai ser uma média. Então, essa vai ser 100% da média, mas vai ser uma média e não o salário, ou seja, não a integralidade, que seria o último salário dele. Professor Paulo Bacelar, a gente já está nessa luta aqui do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria há quase 2 décadas, prestando serviço na área da Previdência Social e com o registro a cada semana eu me surpreendo com as perguntas que chegam, com dúvidas que são bem diferentes das anteriores que nós recebemos aqui. Pois não, você sinalizou e o espaço está aberto. Não, Luciano, só para lembrar que eu acho que eu vou fazer 10 anos aqui, porque eu acho que começamos em 2012. Eu lembrei agora, você falou. Pois é, ó, que boa. Resgata a data aí pra gente comemorar com o bolo aqui, viu, professor Paulo Bacelar? Ismael em Aracoiaba. Aracoiaba, você sabe onde é que fica, né, professor Paulo Bacelar? Aracoiaba é ali pertinho de Antônio Diogo, indo para Baturité, doutor? Ele está me perguntando. Eu estou falando. Quero a resposta segura. Aracoiaba ali, depois de Antônio Diogo. É verdade, Antônio Diogo, que é distrito do município de Redenção, onde eu trabalhei. E logo em seguida vem Aracoiaba. Depois a gente sobe a Serra do Maciço do Baturité, passando por Baturité, indo a Guaramiranga, Pacuti, Aratuba e também Capistrano e Mulugu. Essa área eu conheço porque eu fui gerente lá em Redenção, então eu conheço bem essa região. Ismael diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: tenho 27 anos trabalhando como autônomo. Desde os meus 18 anos, nunca paguei o INSS. Isso vai me prejudicar no futuro para eu me aposentar? Com certeza, ele tinha 18 anos, desde 18 anos que ele podia estar contribuindo, né? Então, realmente... Mas me diga uma coisa... Perdeu a qualidade aí, perdeu a oportunidade de ter contribuído, porque o autônomo, ele é responsável pelas contribuições dele.
Como quando ele presta serviço para uma empresa, a empresa é obrigada a recolher dele, da sua remuneração, 11%. Então, se a empresa não recolheu, basta que ele prove que prestou o serviço, que ele tem aquele tempo garantido. Mas o autônomo não. O autônomo, ele é que é responsável pela contribuição. Então, se ele não paga na época, ele não pode contribuir agora. Se ele já tivesse pelo menos pago a primeira contribuição em dia, agora poderia pagar o atrasado, contaria para tempo de contribuição, até para tempo, mas não para carência. Para carência, ele precisa estar contribuindo esses 15 anos necessários para aposentadoria de forma tempestiva. 20 anos, nesse caso, o homem. Se ele não tiver nenhuma contribuição. Mas ele já seria segurado lá atrás, né? Porque ele diz que é autônomo lá atrás. Se ele contribuísse lá atrás, certo, seria 15 anos para ele ter direito à aposentadoria. Mas esses 15 anos em atraso não conta para carência, porque a carência que é necessária para a aposentadoria precisa ser paga em dia. Então não pode pagar em atraso. Mesmo que ele pagasse agora todo o tempo que ele trabalhou como autônomo, ele não se aposentaria. Professor Paulo Bacelar, o nosso papel aqui é diminuir as tensões, aliviar essa ansiedade e criar um cenário mais positivo para quem nunca teve vínculo com o INSS. E nesse caso, parece-me que há uma oportunidade de criarmos esse cenário de esperança e expectativa para o Ismael. E você me pergunta, Luzenor, como? Aí a resposta vai ser com o professor Paulo Bacelar. Somei aqui. Pelo tempo, o nosso ouvinte Ismael tem 45 anos de idade. 27 anos de trabalho autônomo, mais 18 anos de idade. Então, ele tem 45 anos de idade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, qual é a recomendação? Pela idade, vale a pena sim o Ismael se vincular a partir deste momento ao INSS? Com certeza. Esse tempo que ele passou, ele não teve problema nenhum, graças a Deus. Então, não precisou de nenhum benefício do INSS até o momento. Então, ele vai contribuir daqui para frente. Vai se aposentar quando? Daqui a 20 anos. Aí entra na regra nova. Se ele está começando a contribuir agora, ele vai se aposentar com 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Se ele tem 45 pelos meus cálculos. Mais 20 dá 65 anos de idade. Agora veja, vai se aposentar com 60% da média de contribuições. Valeria a pena ele contribuir no teto? Ele teria... O máximo de aposentadoria dele seria 60% de uma média. Então, se é uma média do teto, eu pagaria o teto para ter 60% do teto na época lá que eu fosse me aposentar. Ou seja, hoje essa aposentadoria seria equivalente a 60% do teto, R$ 3.600. Pronto, é R$ 4.000, né? Se você tiver condições, Ismael, é boa essa dica do professor Paulo Bacelar. O teto hoje está R$ 7.183. Então, 6 vezes 7 dá 42, R$ 4.200. É. Olha aí, a matemática aqui está funcionando, né, professor Paulo Bacelar? Se a Paulo pessoa tiver condições de pagar no teto todo mês, ele vai ter o máximo de aposentadoria que ele deveria ter. Mas sobre essa resposta ao Ismael, eu tenho outro questionamento, porque tem muita gente que se encontra nessa mesma situação e se pergunta, e aí, professor Paulo Bacelar, se eu pagar pelo salário mínimo, eu vou também receber 60% desse valor? É isso, professor Paulo Bacelar? Não, porque os benefícios da Previdência Social não podem ser menores do que o salário mínimo. Mas tentaram isso na reforma da Previdência, desvincular o benefício ao salário mínimo, né? Então, graças a Deus, com a atitude de alguns senadores e deputados, essa parte da reforma não passou, então o benefício não pode ser menos do que o salário mínimo. Então, se a média for salário mínimo, ele não vai receber 60% do salário mínimo, ele vai receber salário mínimo porque não pode receber menos. Vamos continuar aqui com o alerta geral e você pode nos mandar a mensagem escrita aqui no nosso WhatsApp 085-99273-4353. Chega mais uma pergunta da Francineide no município de Amontada. Tomo remédio controlado há 34 anos para epilepsia. Tenho também uma hérnia de disco e a escoliose. Sou agricultora. Hoje estou com 43 anos de idade. Tenho direito ao auxílio-doença? Sim, Luciano. A pessoa que tem esses indícios, né, diagnosticado, ela tem direito, sim, pela incapacidade. Ela tem que ter um laudo médico. Sempre é importante ela ter um laudo em mãos, um atestado médico que ateste que ela está incapacitada de exercer sua atividade, e ela, sendo agricultora, ela entra com pedido de auxílio-doença que ela tem direito. Professor Paulo Bacelar, Antônio em Morrinhos. Eu tenho 2 BPCs na minha casa. Moram 6 pessoas. Uma delas tem depressão há 12 anos. Ela tem direito ao auxílio-doença? Olha, Luciano, o auxílio-doença,
vai ser concedido para ela. Se fizer uma revisão da atividade, uma revisão do BPC, com 6 pessoas, esse auxílio-doença, dependendo do valor, não vai interferir muito nesses BPC. Porque um BPC não pode ser considerado renda para o outro BPC. Então, é como se fosse um BPC só. E aí, aquela renda do auxílio-doença, como é provisória, vai ser dividido pelo número de pessoas, e como tem 6 pessoas, com certeza vai dar menos do que o salário, vai dar menos do que 1/4 do salário mínimo. Mais uma dúvida, Matheus Peixoto em Fortaleza, tenho 59 anos de idade, completo 60 em setembro e 25 anos e 4 meses de contribuição. O que falta para eu me aposentar? 5 anos, né, professor Paulo Bacelar? Perfeito, Luciano. 65 anos, Matheus, não tem como correr dessa regra. Você vai ter, se você continuar contribuindo, vai ter 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ou 65 anos de idade. Mais uma dúvida, também uma pergunta bem semelhante a essa do Matheus Peixoto. A dúvida é do Agrimar Barbosa, em Quixeramobim. Eu tenho 18 anos de contribuição de serviço prestado para a prefeitura e mais 10 anos de vigilante. Hoje estou com 48 anos de idade. Com essas contribuições, eu posso me aposentar? Ou seja, 28 anos de contribuição, 48 anos de idade. Ele vai somar para ele se aposentar, mas ele vai ter que ter 60 anos de idade para poder contar com tempo especial. Como ele não tem, se não for tempo especial, ele vai ter que se aposentar com 65 anos de idade. Mais uma dúvida, Isael em Palhano. Professor Paulo Bacelar, sou deficiente físico, recebi o BPC desde 1996 e em 2009 foi cortado o meu benefício. Eu posso entrar com pedido de aposentadoria por invalidez, já que pelo BPC o benefício foi cortado? Olha, se ele recebia BPC, é porque ele não contribuía, né? A não ser que ele contribuísse como segurado facultativo, que muita gente não sabe, mas pode. A pessoa que está recebendo BPC, ela pode contribuir com 11% do salário mínimo como segurado facultativo e ter direito a um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, se essa doença for posterior àquele benefício. Mas se cortaram o benefício dele do BPC e ele não contribuía, ele teria que entrar com ação de restabelecimento desse BPC, saber por que cortaram, porque muitas vezes, Luciano, o corte do BPC é por falta apenas do cadastro único. Então, é importante as pessoas saberem que quem já recebe o BPC ou que quem pretende receber o BPC precisa ser cadastrado no Cade Único e não pode deixar de atualizar o cadastro único durante 2 anos. E às vezes é isso que gera aí o corte do benefício, é a falta de atualização. Então ele precisa procurar uma pessoa para analisar e poder pedir um restabelecimento desse benefício. Ticiana em Russas está com uma dúvida que a angustia, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber, se eu trabalhasse de carteira assinada, eu perderia o Auxílio Brasil? Eu ouvi que não cortava, mas deixava só a metade. Tem isso, professor Paulo Bacelar, de cortar? No caso, o Auxílio Brasil, não existe esse benefício pela metade. Existe aí a questão da renda familiar, que vai gerar também essa análise. O Auxílio Brasil é até meio complexo, Luciano, de se analisar. Existem possibilidades que a pessoa que trabalha poder também receber o Auxílio Brasil, vai depender muito da renda familiar. Na realidade, tivemos mudanças nessas regras, né? O governo estabeleceu novas normas estimulando que pessoas que recebessem o BPC, se passassem a trabalhar, receberiam essas pessoas metade do salário mínimo correspondente ao BPC, desde que ficassem com a carteira assinada. Mas isso já é outro auxílio, é o auxílio inclusão, que é um benefício até previdenciário. Ele está na lista de benefícios previdenciários, ele pode ser requerido pelo sistema do meu INSS, e é o auxílio inclusão. É aquela pessoa que tem um BPC ao deficiente e quer trabalhar. Ele só assina a carteira e pede o auxílio inclusão. Quer dizer, o governo, em vez de pagar um salário mínimo daquele benefício do BPC, vai pagar metade do salário mínimo e ele ainda vai recolher sobre aquela contribuição do segurado empregado, né? Então ele paga metade para aquela pessoa, estimulando ela a trabalhar.
Vamos aqui agora a pergunta do Tavares em Fortaleza. Minha esposa paga o INSS pelo código 1929 e agora, professor Paulo Bacelar, arrumou um emprego de carteira assinada. E o Tavares pergunta, a minha esposa deve mudar o código e quanto ao tempo que ela tem de contribuição no passado, vai servir para a aposentadoria? Olha, o código 1929 é a assegurada facultativa de baixa renda. Ela é a dona de casa, é chamada dona de casa. Pode ser homem, pode ser a mulher. Se ela contribuir com o código 1929 é porque ela não trabalha. Quando ela começar a trabalhar, ela para imediatamente de pagar, porque ela não é mais facultativa, passa a ser uma segurada obrigatória, que é a empregada, e ela vai ter garantido aquele tempo que ela pagou no código 1929 para somar ao seu tempo de contribuição no futuro. Ou seja, não perde nada em termos de tempo Nada. do passado para a contribuição, para a aposentadoria. Não perde nada, ela só para de pagar porque ela deixou de ser segurada facultativa para ser segurada obrigatória como empregada. Carlos Alberto, em Canindé, no período de 2002 a 2010, trabalhei de motorista em 4 locadoras. Em uma delas, estava o contrato em aberto. No app da carteira de trabalho, diz que estou empregado. Essa situação trará problemas quando eu for dar entrada na minha aposentadoria? De janeiro de 2011 a agosto de 2012, trabalhei como taxista e atualmente 10 anos de trabalho como vigilante. Tenho 49 anos de idade. Quanto tempo falta para eu pedir minha aposentadoria? Olha, Luciano, 10 anos de vigilante, ele vai poder somar esse tempo aí como um tempo especial. Então, seria 14 anos, na verdade. Né? E ele teria mais tempo... Ele tem mais 8 anos como motorista de locadoras, ou seja, professor Paulo Motorista de Bacelar, locadora é normal, tempo normal, 8 anos. Então, seria 14 mais 8, né? 49 anos de idade, com certeza ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Vai ter que ter os 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Já teria os 15, aumentaria aí o tempo na média de contribuições e a porcentagem também, que aumenta 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Agora, em relação tem outra pergunta que ele fez. Ele diz... Sim, a questão do vínculo em aberto. Quando o vínculo está em aberto no sistema do INSS, o servidor geralmente faz uma exigência para apresentar a carteira de trabalho para considerar a data de saída e ele irá colocar a data de saída naquela informação que está constando na carteira. Professor Paulo Bacelar, um ouvinte de Barbalha que nos acompanha pela FM 106.5 na região metropolitana do Cariri, tem a seguinte dúvida. Gostaria de saber se uma pessoa separada há mais de 20 anos e o esposo que faleceu agora deixa pensão para essa ex-mulher? Aí ela diz também, professor Paulo Bacelar, que não eram desquitados, não eram divorciados. Não, Luciano. A separada de fato, né, que é o caso, ela só tem direito à pensão por morte se ela comprovar a dependência econômica. Então, se ele pagava as despesas dela, se ele ou depositava dinheiro na conta dela, ou pagava plano de saúde, tinha conta conjunta. Então, se ele ajudava ela nas despesas e ela tinha uma dependência econômica em relação a ele, ela terá direito à pensão. Se não, o separado de fato não tem direito à pensão por morte. Neide, em Vaze Alegre, eu gostaria de saber quanto tempo demora para a assistência social fazer uma visita depois que o juiz entrega o papel, dá essa determinação para essa perícia, pois já tem mais de meses que eles estão com o processo do meu filho aí, professor Paulo Bacelar. Deu para entender a dúvida aqui da Neide? Não tem um prazo específico. O processo vai tramitar na Justiça Federal, o juiz vai determinar a visita social e a assistente social vai agendar uma data para essa visita. Então não tem um prazo. José Barreto da Silva, em Redenção. Trabalhei em empresa privada 6 anos e 4 meses com carteira assinada e após 2001 entrei concursado na prefeitura, previdência própria e trabalho como motorista categoria D, transporte escolar, 21 anos e vou completar 67 anos de idade em agosto deste ano. Quero saber quais são os meus direitos. Pode pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, já tem tempo aí para se aposentar, né? 67 anos de idade. 21 anos 21 com anos de transporte escolar. Com transporte escolar, 21 anos se tiver contribuído, né? 21 anos de motorista, tempo comum, motorista de transporte escolar. Então ele já tem direito a se aposentar, já está perdendo tempo. Com 65 anos ele já tinha direito a pedir aposentadoria e deve pedir logo essa aposentadoria e fazer
o cálculo para ver quanto é o valor, mas ele já tem direito à aposentadoria. Vamos continuar na região do maciço do Baturité, em Capistrano, terra do Rochinha e do Domingos Távora, está a Áurea. Meu caso contra o INSS foi assinado e, a meu favor, quanto tempo para o contador definir a soma do valor e daqui a quanto tempo demora para sair o dinheiro? Olha, senhor, é a questão do processo judicial, né? Quando o juiz ele determina na sentença a concessão do benefício, esse benefício é implantado e ele não recebe o valor atrasado logo pelo benefício. Ele vai para o RPV, que é o requisição de pequeno valor, que demora em média de 3 a 4 meses, que vai para a contadoria, o advogado vai se manifestar sobre os valores. Nós aqui do nosso escritório, por exemplo, já vimos vários erros do INSS, quando o INSS apresenta a planilha de cálculos e a gente faz o cálculo com juros e correção monetária definida na sentença, às vezes a gente descobre erros. Então, isso demora, às vezes, porque se não fizer direito, o segurado vai perder dinheiro. Professor, mas nesse caso, todas as pessoas que entram com esse tipo de ação recebem de forma retroativa a partir do momento que é dada a decisão favorável ao segurado, à segurada? Depende. A data da entrada do requerimento ela é mantida se não tiver apresentação de outros elementos depois da sentença. Então, por exemplo, se o segurado entrou no INSS numa data X, mas o INSS indeferiu, aí ele entra na justiça com um documento novo, com uma carteira de trabalho, com um PPP novo. O juiz vai determinar a concessão do benefício a partir daquela data que apresentou aquela documentação. Linha direta no Jornal Alerta Geral ou do Jornal Alerta Geral para você, 085 992734353. Alexandra em Umirim. Professor Paulo Bacelar, a Alexandra quer saber se quem recebe o BPC pode ser cortado do Auxílio Brasil. Ela diz que tem uma criança pequena. Luciano, o Auxílio Brasil pode ser mantido com o BPC dependendo da renda familiar. Tem que ser até 1/4 do salário mínimo. Maria Silva em Pires Ferreira. Uma pessoa que possui bens pode ser curadora de uma pessoa que tem o benefício LOAS, BPC? Não tem problema nenhum. O curador é totalmente independente daquele segurado, daquela pessoa que recebe BPC. Pode ser o curador aquele que o juiz determinar, mesmo que ele tenha bens. Faça os cálculos para o Estênio Carlos, que está em Fortaleza, com a seguinte dúvida. Tenho 60 anos de idade e 35 anos de contribuição para o INSS. Sempre trabalhei em ônibus e caminhão, mas ultimamente sou motorista na área da saúde. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Luciano, pela regra normal, ele não teria direito à aposentadoria ainda, porque tem 60 anos de idade, 35 de contribuição, daria 95 pontos, precisaria ter 99 pontos agora em 2022. Porém, se esse período de caminhão, de motorista, for considerado especial, aí depende do PPP, ele pode ter um acréscimo desse tempo e chegar ao período do prazo do pedágio, né? Que seria, vamos dizer que ele aumente aí 4 anos, ele teria 39 anos de contribuição, já teria 99 pontos. Então, isso pode ser feito através da análise do PPP para ver se ele aumentar o tempo de motorista como especial, aí ele teria direito à aposentadoria. Dúvida da Ana Paula em Russas. Como faço para pagar o INSS como dona de casa? Se eu pagar, corta o Auxílio Brasil? E outra pergunta dela, se a pessoa como microempreendedora corta também, como faço? Porque tenho vários problemas de saúde. São muitas respostas, Ana, que você vai receber e que serão importantes também essas respostas a serem dadas pelo professor Paulo Bacelar para muita gente que se encontra nessa mesma situação. Olha, se ela está recebendo o Auxílio Brasil, é porque ela está cadastrada no CAD único e ela não possui renda. Então, se ela não possui renda, ela não pode contribuir como contribuinte individual, como MEI. Ela precisa contribuir como dona de casa mesmo. E aí ela, como facultativa, baixa renda, dona de casa, sendo cadastrada no CAD único, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo. Ela vai se aposentar por idade, aos 62 anos de idade, com 15% de contribuição. E nesse caso, ela sendo facultativa, não perde o Auxílio Brasil.
Voltamos para a região metropolitana de Fortaleza, onde está em Pacatuba o Elias Francisco. Trabalha em uma empresa têxtil há mais de 25 anos e tenho 44 anos de idade. Com a nova Previdência, qual a melhor regra para eu pedir a minha aposentadoria e quanto tempo falta? Aí ele diz, minha carteira é de fevereiro de 1997, ou seja, 25 anos, professor Paulo Bacelar? É verdade que a aposentadoria especial acabou? Meu setor de trabalho sempre foi a tecelagem. Luciano, não acabou, mas ele teria que ter 60 anos de idade para ter direito à aposentadoria especial nesse caso. Então ele teria que esperar mais um pouco. Mais dúvida do José Elson em Sobral. Por que na Justiça Federal não dá retorno aos advogados a respeito da aposentadoria? E aí, professor Paulo Bacelar, você que atua nessa área, qual é a informação para o José Elson em Sobral? Não, Luciano, a Justiça Federal ela tem agido bastante rápido. Eu não tenho nenhuma reclamação, existem algumas decisões realmente que são refutáveis, você consegue recorrer e ter uma concessão de um benefício através da turma recursal, quando você consegue reverter a sentença. O processo ele é movimentado através dos autos, né? As varas, ela realmente não está tendo mais aquele atendimento que tinha antes, mas a gente precisa saber utilizar o nosso sistema digital e utilizar os autos para se comunicar com o juiz. Professor Paulo Bacelar, fico feliz quando os nossos ouvintes, as nossas ouvintes nos encaminham dúvidas, pedindo informação sobre o caminho para começar a contribuir para a Previdência Social. Esse é o mais puro retrato da utilidade do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria na sua vida, ouvinte internauta. E a pergunta que vem do Francisco Ailton da Silva é justamente essa. Ele que está encapistrando com a seguinte dúvida: como faço para começar a pagar de forma facultativa ou pelo boleto, no carnê? Não, Luciano, tanto faz. O pagamento do facultativo ou do contribuinte individual pode ser tirado pela internet, pelo site do SAL, sal.receita.inss.gov.br. Pode ser feito essa informação pelo site e vai gerar um boleto, você pode pagar. Também o carnê, aquele carnazinho laranja ainda, ele vale também, se você souber preencher, botar o código, botar o seu NIT, né? E aí você vai utilizar o carnezinho também, pode ser feito tanto pelo carnê como por boleto. Marina em Crato, tenho 67 anos de idade e gostaria de saber se eu tenho direito à minha aposentadoria. Eu recebo a pensão por morte do meu marido. A Marina e Dona Marina está perdendo tempo, professor Paulo Bacelar, se ela for contribuinte da Previdência Social, porque com 67 anos de idade já passou do tempo em termos de idade para pedir a aposentadoria. A não ser que ela esteja falando do BPC, Luciano. Então, se ela realmente contribuiu por 15 anos, ela terá direito à aposentadoria e à pensão por morte. Então, boa resposta, Dona Maria. Se a senhora contribuiu ao longo de 15 anos para o INSS, está garantida a sua aposentadoria. Edileuza em Acopiara. Tenho 53 anos de idade, 16 anos de contribuição. Minha carteira já foi assinada por algumas empresas. O meu último emprego foi como costureira. Nisso que ocasionou hérnia de disco na coluna lombar e cervical. Já fiz algumas perícias, as quais foram deferidas, mas a última que fiz foi indeferida. Qual o conselho, professor Paulo Bacelar, que você me dá? O que faço? Olha, Luciano, se ela foi como costureira, né? Ela é contribuinte individual. Ela pode continuar requerendo o auxílio-doença, se ela ainda é segurada da Previdência Social. É importante ela não deixar de ser segurada, né? Ela já tem 16 anos de contribuição, mas a gente não sabe se ela já parou de contribuir. Daquele caso que a gente fala sempre aqui, não deixar nunca de contribuir, porque se ela está agora com problema de saúde, ela poderia pedir o auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, nesse caso da Edileuza, ela precisa ficar quanto tempo entre o último dia que estava com carteira assinada e o período para ficar como segurada da Previdência Social? 12 meses, Luciano. O contribuinte individual, ele tem 12 meses a partir do momento que ele para de contribuir
para manter a qualidade de segurado dele. Carlos em Crato tem a seguinte dúvida. O advogado deu entrada na minha aposentadoria, saiu a sentença e não veio o atrasado. Ele falou que o INSS recorreu. Isso pode acontecer, professor Paulo Bacelar? Estou esperando a carta para receber a aposentadoria. Dei entrada nesse processo em 2021. Saiu o resultado em abril de 2022 e o INSS recorreu nesse período. Não entendemos por que de não ter saído essa diferença correspondente ao período que nós demos entrada. Diga aí, professor Paulo Bacelar. É simples, Luciano. O juiz, ele determinou a concessão do benefício, independentemente do INSS recorrer ou não. Quer dizer, é uma forma liminar, é uma tutela antecipada. O juiz manda conceder o benefício e o INSS ainda tem prazo para recurso. Se o juiz não desse essa liminar, esse benefício só poderia ser implantado depois de todos os recursos. Mas não, o juiz falou, não, conceda o benefício e o INSS, se quiser, pode recorrer. E é o caso, o INSS recorreu e esse atrasado só vai ser concedido depois que terminar o recurso que foi julgado aquele recurso. A linha direta do jornal Alerta Geral é o 085 992734353. Quando você mandar a mensagem, não esqueça de dizer em que cidade você se encontra. Francisco em Granja. Tenho 35 anos e trabalho com vendas. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, qual a melhor forma de contribuir com o sindicato para ter meus direitos no futuro? Explica direitinho, professor. Ô, Luciano, eu não entendi por que ele quer contribuir com o sindicato. Ele já tem 35 anos. Ele tem 35 anos de idade, né? E trabalha com vendas. Se ele trabalha com vendas, ele tem que contribuir com o INSS e não com o sindicato. Para ter direito à aposentadoria, ele vai contribuir como contribuinte obrigatório, porque ele trabalha com vendas, ele recebe valores. Então, quem exerce atividade remunerada é segurado obrigatório da Previdência Social e precisa contribuir como contribuinte individual. Francisco, meu xará, entendi bem direitinho a resposta do professor Paulo Bacelar e creio que você também a compreendeu para seguir aí um caminho seguro. Afinal, com 35 anos de idade, você é um menino, olha para frente e tem aí mais 30 anos para pedir a aposentadoria aos 65 anos de idade. Então, não perde tempo, segue esse conselho do professor Paulo Bacelar e aí você tem, além da cobertura para garantir a aposentadoria, também todos os outros benefícios que o INSS recebe, ou oferece, melhor dizendo. Fenelon, em Marco. Minha esposa tem 21 anos de contribuição e 45 anos de idade. Com quantos anos ela poderá pedir a aposentadoria? Ô, Luciano, 45 anos de idade, 21. Então ela teria agora 76 pontos, né? Teria que ter 89 pontos. Possivelmente com 62 anos de idade, ela teria que ter para poder se aposentar. João Francisco em Fortaleza. Eu gostaria de saber, eu recebo a pensão por morte da minha esposa. Aí diz, contribuir 6 anos de INSS, posso me aposentar? Ainda não, Luciano. Ele tem que contribuir por 15 anos e ter 65 anos de idade para ele poder ter aposentadoria. Josélia, em Cascavel. Trabalhei apenas 2 anos de carteira assinada e não trabalhei mais. Não pago nada e hoje tenho 53 anos de idade. Qual será a forma da minha aposentadoria? Ela teria que ela teria que contribuir a partir de agora, né? E se aposentaria daqui a 15 anos. Para aposentar, Josélia, você precisa ter 15 anos de contribuição, teria que contribuir a partir de agora. Para não se aposentar, se não puder se aposentar, você só vai ter direito ao BPC, que é os 65 anos de idade. Olha, eu fiz uma conta bem direitinho aqui. Ela tem apenas 2 anos de contribuição, ou seja, é importante que tenha mais 13 anos, fechando os 15 anos de contribuição 63, né? Para garantir a aposentadoria. Com 66, né? Com 13 anos de contribuição, hoje ela tem 53 anos de idade. Aí vai contribuir mais 13 anos. Aos 66 anos de idade, vai pedir a aposentadoria. É importante, né, professor Paulo Bacelar? Porque ela vai ter um direito previdenciário, vai ter 13º, vai ter uma aposentadoria. E se acontecer algo com ela daqui para frente, ela vai ter direito a algum benefício. Porém, também, Luciano, ainda tem o seguinte, ela pode contribuir como dona de casa, facultativa, se ela for cadastrada no CAD único e não ter renda pessoal declarada no CAD único. Então, ela vai poder contribuir com 5% do salário mínimo e se aposentar com 66 anos de idade. Mais uma dúvida, Lucilândio está em Pacajus.
Tenho diabetes tipo 1, sou dependente de insulina. Tenho direito de receber algum auxílio ou auxílio-doença, professor Paulo Bacelar? Depende muito do laudo médico e da atividade que a pessoa exerce. Isso a doença, ela não dá direito a um benefício. O que vai dar direito ao benefício é uma incapacidade para o trabalho. Então precisa ter um laudo médico dizendo se ela está incapaz de trabalhar e qual é a atividade que ela exerce. Chegamos aqui na reta final do nosso bate-papo com o professor Paulo Bacelar, mas ainda há tempo para você nos mandar pergunta. O nosso WhatsApp é o 085-992734353. Érica Santos, em Fortaleza. Meu marido fez transplante de córnea e não voltou a trabalhar, está com cegueira bilateral. Ele fez uma perícia no dia 8 de março, foi concedido auxílio-doença e o resultado da perícia apareceu que foi concedida a aposentadoria por invalidez. Dia 26 de maio fizemos a perícia desse caso porque apareceu que deveria cumprir a exigência. A pergunta é, por que ainda consta cumprir a exigência, professor Paulo Bacelar? Não, se ela está dizendo que ela já fez a perícia, é porque a perícia é feita e ela tem um acerto pós-perícia, que é o que o servidor vai fazer, os acertos de atividade, vai analisar o cadastro para atualizar o cadastro. Então, se o servidor fez alguma exigência, é porque ele está precisando de algum documento para atualizar esse cadastro. Aí, nesse caso, ela pergunta quanto tempo dura esse resultado para sair, professor Paulo Bacelar? É questão de atender a essas exigências feitas pelo INSS e a esperar, né? Porque exatamente, como a aposentadoria por invalidez já foi garantida, aí é a grande conquista. Ela precisa cumprir com a exigência, verificar o que é que o servidor está pedindo e juntar no pedido. No próprio meu INSS, ela pode cumprir a exigência e esse benefício será concedido. Miriam Mota, em Tauá. Tenho 56 anos de idade, 21 anos de contribuição no serviço público do município de Tauá. Já tenho direito à aposentadoria? Luciano, eu precisava ver se a previdência lá... Previdência própria, em Tauá. Mas mesmo que fosse... com 21 anos de contribuição ainda não teria direito à aposentadoria. Então ela possivelmente vai pegar a regra normal, que é de 62 anos de idade. Marta Vânia, em Baturité. Fiz uma perícia no dia 16 de abril deste ano. Tenho lúpus, sou agricultora e não posso levar sol e passar muito tempo em pé. O resultado da perícia saiu alegando que eu não poderia me expor ao sol, mas que eu poderia procurar outro trabalho que não fosse sob o sol. Tenho 34 anos de idade, mas só dá indeferido no aplicativo do meu INSS, professor Paulo Bacelar. O que devo fazer? Pago o sindicato rural. Há 3 anos sofro com lúpus. Luciano, ela precisa procurar um advogado para saber qual o motivo do indeferimento. Se foi perícia médica ou se foi pela questão de provas da atividade rural para poder entrar com o processo e requerer o benefício. Sou Francisco Nunes, em Pacajus. Pergunta: estou aposentado, ainda trabalho em uma empresa. Quando eu sair, o que vou deixar de receber? Porque só a aposentadoria não dá. Olha, se ele sair, a empresa ela não paga, né, todos os direitos, porque ela já está aposentado e ele precisa voltar a contribuir, ou voltar a trabalhar em alguma atividade, porque os direitos trabalhistas para quem já está aposentado é bem reduzido. José Wilson, em Santa Quitéria. Tenho 60 anos de idade, CLT assinada desde 1980. Já fiz a solicitação de aposentadoria, mas o pedido vem negado. Mas não sei que provas são essas que eles pedem. Já enviei as carteiras assinadas e tudo mais. Que provas são essas, professor Paulo Bacelar? Pela idade, talvez, né? Talvez pela idade. Ele precisa ter 65 anos de idade ou então ter 34 anos, aliás, 39 anos de contribuição para dar os 99 pontos que precisa em 2022. Tudo isso tem que ser analisado. Hoje não tem mais como pedir processo administrativo sem analisar a questão da idade, do tempo de contribuição, do cadastro e da documentação que a pessoa tem. Porque se ele tem carteira assinada desde 1980, são, nesse caso, 42 anos, né? Com mais 60 anos de idade, dá 102, daria a regra. Bastante tempo. Ou seja, pelo jeito, faltam algumas comprovações desse tipo, desse tempo de vinculação. Talvez a do carteira INSS. não está assinada direto, né? Tem falhas, tem períodos em que ele trabalhou e foi demitido, voltou a trabalhar. Então, tudo isso precisa ser analisado o processo. Por isso que precisa ter sempre a pessoa pergunta assim, Luciano, precisa contratar um advogado para requerer um benefício? Não necessariamente não, mas o advogado já faz essa análise antes para que o benefício não saia errado.
Professor Paulo Bacelar, Raimundo Vicente em Icó tem a seguinte dúvida. Gostaria de saber se o governo vai fazer alguma coisa em relação ao BPC Loas, que possui representante legal. Esse pessoal não pode fazer empréstimo, 40% deles tem representante legal. E Verdade. aí, professor Paulo Bacelar? Não pode fazer empréstimo porque ele está representando uma pessoa que está incapaz de decidir. Então, ele não pode decidir pela pessoa incapaz que deverá fazer empréstimo. A pessoa, para fazer empréstimo, tem que ser o próprio titular. Tem outra dúvida que é do Antônio em Redenção, nessa mesma área desses benefícios sociais pagos pelo governo federal. Gostaria de saber, quem fez empréstimo, faz empréstimo no Auxílio Brasil e depois perde esse benefício, como pagar ou vai ter que pagar o empréstimo consignado? Porque uma medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional garante que os beneficiários do Auxílio Brasil façam o empréstimo consignado. E quando perde, professor Paulo Bacelar, como é que o banco vai cobrar dessas pessoas? Eu acho que tem algum tipo de seguro, né? Porque a pessoa, se ele perde o Auxílio Brasil, ele deixa de ter aquele valor para poder pagar o empréstimo. Por isso que os juros devem ser maiores, porque deve ter algum tipo de seguro. Mais uma pergunta chegando aqui, você está acompanhando o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria e pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 085 99273 4353. Já estamos aqui chegando à reta final da nossa conversa com o professor Paulo Bacelar, com a pergunta da Luzinete em Santa Quitéria. O meu esposo trabalha em uma firma e está com hérnia de disco, apresentou um atestado médico e agora está com ansiedade muito forte. Ele não tem condições de trabalhar. Será que a empresa vai colocar o meu esposo para fora para receber os meus direitos? Quais são esses direitos, professor Paulo Bacelar? Olha, a empresa não pode demitir uma pessoa que esteja doente, né? Então, se caso ela for demitida doente, ele pode entrar com ação trabalhista e restabelecer aquele vínculo com a empresa. Pergunta curta da Mara em Jaguaribe e resposta também curta do professor Paulo Bacelar. Pode um advogado de Fortaleza pegar uma causa no interior do Ceará, ou seja, no município de Russas, por exemplo? Pode sim, pode. O advogado ele pode trabalhar em todo o Brasil, na verdade, né? E hoje os processos sendo virtuais, o advogado tem aí uma condição de trabalhar em todo o estado do Ceará, tanto na parte administrativa como na parte judicial. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, você ouvinte internauta que não teve a resposta à sua pergunta, mas hoje nós fizemos aqui, esticamos a corda, como diz aqui na linguagem popular, para ampliar o número de perguntas respondidas e com muitas informações úteis para você. Então, só quero agradecer aqui ao professor colaborador desse nosso programa tão importante para você, ouvinte internauta, que é o professor advogado popular, professor Paulo Bacelar. O nosso muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana. Obrigado, Zenon. Mais uma vez aqui agradeço o convite. Estaremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser. Grande abraço.